Semana passada, me parece, eu fiz um vídeo sobre o golpe militar de 64, que eu disse que muitas pessoas insistem em chamar de Revolução de 64. Né? E ao que me parece, muitas pessoas se destacam, né? Muito, eu digo uma minoria, né? Muitas pessoas, mas felizmente são uma minoria que se prestam a defender essa ideia de fascismo. Está completamente ultrapassada, felizmente. Mas há quem queira homenagear os militares, né, usando espaços públicos, né, a Câmara dos Deputados, que é paga pelos impostos, pelos seus impostos, né, de todos nós, né, por agentes públicos, gente que paga pelo nosso dinheiro, como, né, o deputado Jair Bolsonaro, que ganha seus 26 mil reais por mês. Faixa pró-militares causa confusão em sessão sobre o golpe militar. Né? Eles estão lá, né, fazendo existe, por incrível que pareça, até pessoas que fazem uma defesa apaixonada do golpe militar, né? 50 anos de golpe, que muitos chamam de revolução. Vocês podem ver aí, né? Isso aqui que eu vou mostrar é uma coisa inacreditável, é uma pessoa chorando, né, porque não pôde fazer uma defesa apaixonada ao golpe militar num local público, como a Câmara dos Deputados, que é onde ela está. Ato lembra 50 anos do golpe militar no Brasil. Em 1º de abril de 2014, a sessão solene realizada nesta terça-feira, dia 1º, né, foi na semana passada, né, na Câmara dos Deputados, para lembrar os 50 anos do golpe de 64, terminou em confusão depois que uma faixa que dizia parabéns aos militares. Graças a vocês, o Brasil não é Cuba. Foi estendida por militantes na galeria do plenário. Uma mulher se identificou como, não vou dizer o nome dela, né? Mas ela disse mas ela é presidente da União Nacional de Esposas de Militares das Forças Armadas, caiu no chão durante o conflito. Ou seja, ela queria fazer uma defesa emocionada dos militares, né, que fizeram o golpe de 64, né, que trouxeram tanto sofrimento, né, ela decidiu fazer uma defesa, usar a Câmara dos Deputados, né, para, ao invés de... Por que essas pessoas não resolvem comemorar, sei lá, o dia do soldado, né, ao invés de um dia que comemora o golpe militar? Por isso eu não entendo, sinceramente. E eles falam, não é, que o Brasil foi salvo pelos militares de se tornar Cuba, né? Um local igual a Cuba, né? Vamos lá falar primeiramente, né, sobre a maior das grandes alegações dos que defendem, né, a comemoração do golpe militar, né, que eles chamam comemorar os 50 anos da Revolução de 64. Esse site aqui, pessoal, que se chama Em Direita Brasil, né, que eles têm umas fotografias, inclusive a bandeira do Brasil, parecendo um palhaço, né, que aparece aqui, né. Eles mostram alguns benefícios trazidos aqui pela ditadura militar, né. Porque não resta dúvida que, apesar de tudo, os militares eles não eram incompetentes, né. O regime militar foi um regime inútil do ponto de vista administrativo, né? Eles foram bons administradores, pelo menos até o fim do milagre econômico.
Entre as coisas, eles criaram 13 milhões de empregos, né? A Petrobras aumentou a produção de 75 para 700 mil barris de petróleo por dia. O PIB crescia 14% ao ano. Eles construíram 4 portos e recuperaram outros 20, né? Criaram a Eletrobras, criaram a Embratel e a Telebrás, né? Antes não havia orelhões nas ruas, né? E as usinas de Angra 1, Angra 2. O Proálcool, né? O Proálcool foi uma consequência do fim do milagre econômico, né? Como todo mundo sabe, o preço do barril do petróleo aumentou muito, né? Aí eles tiveram que investir no álcool. Construção das maiores hidrelétricas do mundo, Tucuruí, Ilha Solteira, Japuí e tudo mais, né? Asfaltamento de rodovias, né? Eles aumentaram a quantidade de rodovias asfaltadas no Brasil de 3 mil para 45 mil. Redução da inflação galopante que ocorreu no governo João Goulart, né? Criação do INPS e a IPAS, Dataprev, LBA, Funabem, entre outras coisas aqui, né? Criar polo petroquímico de Cubatão, em São Paulo, Camaçari, na Bahia, Código Tributário Nacional, Código de Mineração, criaram a Polícia Federal, Instituto de Desenvolvimento Agrário, Banco da Amazônia, a Sudã. Eles construíram 4 milhões de moradias, né? Criaram a Ferrovia da Soja, o Projeto Rondon, o Mobral, né? Asfaltamento da rodovia Belém-Brasília, Ponte Rio-Niterói, construção da rodovia Rio-Santos, né? Entre outras coisas aqui, né? Eu não posso dizer tudo, porque é muita coisa, né? Eles construíram a usina hidroelétrica de Boa Esperança, né? Que beneficia o meu estado, o Piauí. E no final ele diz aqui: viva os militares que lembram o nosso país, né? Que levaram o nosso país ao progresso e desenvolvimento e nos livraram dos comunistas, né? Conforme o que dizia a faixa ali, né? Livraram o Brasil de virar Cuba. Mas tem um porém, pessoal, né? Ditadura pode ser... não significa que o ditador seja um administrador incompetente. Até Hitler foi um administrador competente, gerou emprego, combateu a inflação, né? E falar de Cuba, né? Cuba também é uma ditadura. Eu não concordo com ditadura nenhuma. Mas vamos mostrar uma coisa aqui, né? Para quem acha que só ditadura de direita traz esse desenvolvimento todo aqui, pessoal. Eu vou mostrar aqui, pessoal, alguns dados sobre Cuba. Cuba é uma ditadura, mas o que a gente tem aqui, informações sobre Cuba, né? E não são informações do governo cubano manipuladas, não. São informações de organizações internacionais, né, a respeito de Cuba. É o seguinte: Cuba tem uma taxa de alfabetização de 99,8%. Taxa de mortalidade infantil inferior até mesmo à de alguns países desenvolvidos, né? Expectativa de vida de 77,64 anos. Em 2006, Cuba foi a única nação do mundo a receber a definição do WWF de desenvolvimento sustentável, né? De ter uma pegada ecológica ao menos de 1,8 hectares per capita e um desenvolvimento humano, um índice de desenvolvimento humano a mais de 0,8 em 2007. Né? Ou seja, Cuba não é tão ruim quanto muita gente pensa. Né? Eu já fiz vídeos sobre Cuba, né, criticando o fato de ser ditatorial, de ser um regime ditatorial, que eu não concordo. Falar de educação cubana, né?
A educação cubana é controlada pelo Estado, né? Isso aí todo mundo já sabe, né? Em 1958, antes do triunfo da ditadura, 23,6% da população cubana era alfabetizada, né? E hoje, segundo o The World Factbook, né? Publicado pela CIA, Central da Inteligência Americana, 99,8% da população cubana acima de 20 anos, de 15 anos, quer dizer, sabe ler e escrever. Na saúde, né, Cuba tem ótimos resultados também, né, aqui que diz respeito à saúde cubana. Né. A prestação de serviços relacionada à saúde é totalmente gratuito aos habitantes da ilha. Né. A expectativa de vida, né, 75 anos para homens e 79 para mulheres, índice semelhante ao dos Estados Unidos, que é 75 e 80, respectivamente. A maioria adulta de 15 a 60 anos, em Cuba, de 128 homens para 83 mulheres, índice superior ao Canadá e à Costa Rica. No caso, a mortalidade adulta, né? 128 para homens e 83 para mulheres. Em 2006, segundo a Organização Mundial de Saúde, não ocorreu em Cuba nenhum caso de difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite. A vacinação cubana, segundo as estatísticas da Unicef, né, ou seja, não são do governo cubano, e sim da Unicef, desde 1980 atinge índices elevados. Em 2006, 99% da população tomou vacina contra BGC, né? Entre outras vacinas aqui. Né? Entre os resultados obtidos na população cubana, né, que colocam índices padrões internacionais entre os países do primeiro mundo, são obtidos, né, relativamente por uso de poucos recursos econômicos da sociedade, né, gasta 7,7% do PIB em saúde. Cuba ela gasta pouco em saúde se comparado aos países de primeiro mundo. Mesmo assim, é o único país da América Latina e do Caribe a erradicar a desnutrição infantil. Tem índices altíssimos aqui que colocam uma condição de país de primeiro mundo. Né? Realmente, a saúde e a educação lá em Cuba são coisa de primeiro mundo. Né? Mesmo assim, eu não concordo com o fato de Cuba ser uma ditadura. Né? A gente pode falar de regime político, como pode falar de dados sociais. E esses dados aqui não são do governo, como eu acabei de falar, são de organizações internacionais. Né? Realmente, Cuba só perde pelo fato de ser ditatorial, né? Mas, em outros aspectos, é um país com características de primeiro mundo, né? De um crescimento social invejável para nós brasileiros. Mas, mesmo assim, é uma ditadura. Eu não concordo com ditadura. Nem, por mais que seja uma ditadura, por mais que seja uma boa ditadura, por mais que seja um país com muito desenvolvimento, não dá certo acabar com a democracia e tirar o direito de se expressar, a liberdade de expressão, porque o Estado também depende da opinião pública sobre o que está acontecendo, senão fica difícil até o Estado funcionar. Portanto, eu não acho justo comemorar 60 anos de um golpe, esse pessoal querer comemorar 60 anos de uma revolução que, na verdade, foi um golpe que acabou com a democracia e trouxe 2 décadas de terror, né, no nosso país. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.